Quando a gente é criança, a gente imagina que a vida vai seguir um roteiro. Você cresce, estuda, escolhe uma profissão, encontra pessoas, faz planos e pronto. Mas conforme os anos passam, você percebe que a vida não pergunta se você está preparado. Ela simplesmente muda. Às vezes muda de cidade, às vezes muda de país, às vezes muda de relacionamento, às vezes muda quem você é. No final das contas, a única constante é a mudança. E hoje eu queria conversar com vocês sobre isso. Como continuar caminhando quando o caminho muda sozinho. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão me escutando. Eu sou Guilherme Salahar e estamos aqui para mais um episódio do Além do Passaporte. E hoje, episódio solo, nossa, fazia tempo, hein, que não tinha episódio solo. Eu sei que vocês estão com saudade de escutar teu papai falando garrado no pé do ouvido de vocês, né? Fala a verdade, fala a verdade. Mas enfim, rapaziada. É engraçado que o episódio de hoje eu ia colocar o título como lidar com as mudanças da vida. Mas de última hora eu fiquei pensando, pô, eu não quero que isso seja um tutorial, até porque nem tem como ser o tutorial. Cada um tem uma vida, cada um lida com as suas próprias mudanças. Então, o título faz todo sentido. Será um episódio sobre reflexões, né? Assim como Marco Aurélio. Você é louco? Ó o bigode. Ó o bigode se comparando com o Marco Aurélio. Pô, tá de brincadeira, mano. Você é louco, a fama tá subindo pra cabeça, rapaziada. Não tem jeito. Mas beleza, brincadeiras à parte. Pô, rapaziada, é impressionante quando o quanto a vida muda num período tão curto de tempo, sabe? Pô, do ano passado pra cá, minha vida mudou completamente e de muita gente próximas a mim, ao meu redor, e cada um com um tipo de mudança, né? Ah, uns mudou de trampo, outros mudou de país, outros, sei lá, tinha amizade com alguém, não tem mais, enfim, mudança de tudo que é tipo. E eu troquei muita ideia com muita gente sobre isso, e é muito louco ver como cada um lida de uma forma. Então, de novo, não tem como eu dar um passo a passo certeiro, faz isso que você vai lidar com a mudança, mas acho que é legal compartilhar as reflexões, uns pensamentos. Até porque, né, grande parte das mudanças importantes da vida não são escolhas, né? Elas só acontecem. E antes da gente começar para valer, uma mensagem aqui, um disclaimer muito importante para aqueles que escutam até a metade do podcast e largam ou escutam só o começo. Rapaziada, esse episódio é importante porque o final é o ponto principal. É a conclusão das ideias. Então, quem largar no meio vai, enfim, vai perder a conclusão, vai perder boa parte do raciocínio. Então, no tempo de vocês, sem pressa, mas recomendo que escutem inteiro, de cabo a rabo. E vamos lá. O que configura uma mudança? Eu diria que existem dois tipos de mudança. O tipo 1 é a mudança que você escolhe, mas está alheio às consequências dessa escolha. E o tipo 2 são as mudanças que você simplesmente não escolhe. Bom, um bom exemplo do tipo 1 seria mudar de país, mudar de cidade. Por exemplo, eu vim para o Canadá. Eu escolhi estar aqui. Mas a forma que as coisas aconteceram, aí você vai reagindo. Por exemplo, eu já vi muita gente que veio para cá com um plano, com um visto X ou Y, chegou aqui e mudou as regras do governo. Ou seja, todo o plano relacionado ao visto, a prazo, mudou completamente de uma hora para outra. A pessoa simplesmente ficou alheia a essa mudança. Ou sei lá, por questões financeiras, por exemplo, cheguei aqui com X dinheiro e a expectativa é gastar X por mês. Putz, mas teve um monte de imprevisto com a mudança de país e gastamos 2x no mês. Sabe? Você escolheu mudar, mas não escolheu as consequências. E o segundo tipo, como eu disse, é as mudanças que você não escolhe. Por exemplo, envelhecer. Você não escolhe. Você só envelhece, o tempo passa. Ou sei lá, perder alguém próximo.
Você não escolhe. Só acontece. Porque no final das contas, a questão é que a vida não muda porque você terminou um plano. Ela muda porque quando você ainda está tentando cumprir o anterior. Essa que é a grande parada. E óbvio que tem mudanças que, dependendo do contexto, pode ser tanto tipo 1 quanto tipo 2. Por exemplo, sei lá, perder uma amizade. Aí depende do contexto. Mas ainda assim, sempre vem de surpresa. Tá ligado? Igual eu falei, você nunca vai estar no seu plano. Essa que é a grande parada. Esse que é o pulo do gato. E por que mudar dói tanto? Acho que talvez a explicação mais óbvia seria porque mudar ou escolher, automaticamente você fecha uma porta. Para você entrar em uma, você fecha a outra. Então, quando você muda, pegando o exemplo de novo, mudar de país, você vai perder sua rotina antiga, você pode perder sua identidade antiga, conforme o tempo passa, você perde talvez uma previsibilidade, as pessoas que você estava acostumado a ver você não muda mais, você não vê mais, os lugares que você estava acostumado a ir você não vai mais, e em muitos casos até versões antigas de você. Sabe? Porque no final das contas, a parada é que a mudança, ela cria saudade. E a saudade tem dois significados que eu gosto muito e acho que os dois significados são ambos são válidos. O primeiro significado é que a saudade é a presença dos que estão ausentes ou a presença da ausência. E o segundo significado que eu vi recente e anotei é a saudade é o azar dos que tiveram sorte. E esse é um ponto importante porque a saudade é totalmente correlacionada com a mudança, sabe? E também, assim como a mudança, a saudade tem vários tipos, né? Pode ser saudade de coisas, né? Quando você é criança e tinha um brinquedo que você gostava muito e perdeu, quebrou, enfim, você não tem mais. Pode ser saudades de pessoas que não temos mais acesso, né? Alguém que partiu. Ou seja, o primeiro tipo de saudade são de coisas que não existem mais. O segundo tipo é a saudade das coisas ou pessoas que a gente ainda tem acesso. Mas por algum motivo a gente não acessa com frequência ou não tem acesso no momento, mas elas ainda existem. Que é, por exemplo, sei lá, tô com saudade de uma tia que eu, não falo há muito tempo. É uma coisa que dá pra você reverter. Ah, tô com saudade de um amigo que eu não vejo há muito tempo. É uma coisa que ainda dá pra você reverter. E o terceiro tipo de saudade, e esse é o mais, não sei se perigoso é a palavra, mas é o mais traiçoeiro, talvez, que é a saudade de nós mesmos. A saudade de uma versão passada da gente. E é louco, porque aí fica a pergunta pra vocês. Será que a gente sofre pela mudança ou pelo apego do que deixou de existir? Fica o questionamento. Depois vocês me respondem aí nos comentários. Mas enfim, voltando. Saudade de uma versão antiga nossa. Né? O luto de uma versão antiga nossa. Até porque nem sempre uma perda envolve outra pessoa. Às vezes é a falta de quem você era, sabe? E tem um problema muito grande, porque a gente tende a ser muito anacrônico com a gente mesmo, sabe? Por exemplo, pega um cara, um homem de 45 anos, que tem saudade de quando tinha 20 anos e jogava bola no pique, voava no fute, não se machucava, nada. E agora, não consigo jogar mais fute, não tenho o mesmo pique, não sei o que. Cara, óbvio que você não tem o mesmo pique. Sabe, você não tem mais a mesma idade. Tipo, cara, é parte da vida. Sabe, acontece. Eu realmente acho que a saudade de quem já fomos é quase como aceitar uma morte em vida. Sabe, você fica tanto preso no passado que você fica atormentado no presente e o futuro não faz mais sentido porque
na sua cabeça aquela versão antiga que faria um futuro melhor. Só que, pô, a grande verdade é que, assim como, sei lá, um app, um software, a nossa melhor versão é a atualizada. É a que tá aqui, é a que tá fazendo as coisas. Seguindo nesse exemplo do cara de 45 anos do fute. Tipo, beleza, óbvio. O cara tem outra idade, não tem mais o pique, não é mais jovem. Não tem o pique de correr atrás da bola, enfim. Mas, pô, se ele trouxesse pro presente aquele cara de 20 anos, será que o cara de 20 anos teria tantos acertos como ele teve? Tipo, se o cara de 20 anos não tivesse cometido X erro, será que hoje ele teria aprendido? Teria mudado? Tipo, entende? A nossa versão antiga, ela pode ser melhor em uma coisa, mas vai ter 300 outras que não faz sentido, que ela vai ser inferior, menos conhecimento, menos experiência de vida. Por isso que é muito importante a gente trabalhar essa questão do desapego. Sabe? Faz parte da vida, gente. Você terminar um ciclo e começar outro. E, e ir de cabeça, porque o desapego não é sobre não ligar para nada, mas é sobre deixar aí o que precisa ser deixado para trás e seguir em frente olhando reto. Sabe? Ai, mas eu sofri muito com tal situação, eu não consigo desapegar. Cara, beleza, beleza, chora. Chora, não tem problema. Aproveita seu luto. Tem que ter um momento de luto, um momento de aceitação, de raiva. Aproveita as fases do luto. Só que aquela história. Se for chorar, chora. Mas chora andando pro ponto que o busão vai passar, filho. O busão vai passar e você vai ficar pra trás. Porque essa questão, a gente vai. A gente deixa tudo virar uma bola de neve, a gente não para pra se ouvir, não para pra realmente ver onde que tá o espinho que tá doendo no pé, onde que tá a farpa na mão, entende? E, pô, beleza. Ah, não consigo evitar. Tenho saudades de tal coisa que eu fazia, ou da minha versão antiga. Enfim, o que eu posso fazer? Cara, tem que tapar esse buraco de alguma coisa, tem que substituir, tá ligado? Com algo à altura. Ai, o cara não consegue mais jogar bola igual tinha 20 anos. Mas beleza, joga bola, mas de um jeito mais tranquilo. Ou se não, ai não, jogar bola me dá gatilho porque deu. Então faz outra atividade. Tá ligado? Tipo, pô, bicho, tu tá vivo. Não tem mais o pique, mas você tá vivo. Você tem, sei lá, tá na meia idade, tem mais, pô, 30, 40 anos de vida pela frente. Por que você já desistiu no meio do caminho, bicho? Não faz sentido. Tá ligado? E óbvio, tem situações que não dá pra você suprir, não dá pra você tapar o buraco, que às vezes a condição que você tá, seja financeira, enfim, não permite. Se Dona Juliana, minha mãe, permitir, vou usar o exemplo dela e do Samuel, que é, por exemplo, quando eles estavam aqui no Canadá, eles falavam muito, tipo, eles olhavam pra trás quando a gente tava no Brasil e falavam, nossa, lá no Brasil eu comia melhor, lá no Brasil eu ia pra academia. Eles já comentaram sobre isso no podcast, em algum episódio do podcast da minha mãe. E então eu lembro que eles sempre comentavam muito, só que a nossa condição aqui não permitia que a gente comesse melhor, igual no Brasil, né? Comer, não é que a gente comia mal também, mas tipo, igual no Brasil não tinha como. Em relação, por exemplo, à academia, pô, não tinha grana pra isso, ou se ela sair pra dar uma caminhada, dependendo da época do ano, né? Vocês sabem bem, não dava. Então, beleza. O que aconteceu? O que eles pensaram? Não dá pra tapar esse buraco agora, mas eu vou me mexer para que em X tempo eu consiga resolver essa situação. Que foi o que eles fizeram. Eles voltaram pro Brasil e estão resolvendo essa parada. Sabe? Mas a questão principal, o ponto que eu quero chegar é, gente, algo tem que ser feito. Não dá pra você ficar nessa melancolia de, ai, minha versão. Cara, se mexe, bicho. Se mexe. Vai viver, filho. Vai viver. Tá ligado? E de novo, a gente não se escuta. Sabe? Hoje em dia é tanto ruído externo, seja de pessoas, seja da internet, principalmente, que atrapalha o nosso ruído interno. Sabe? E se a gente não se enxerga, como que a gente vai enxergar o outro também?
Como que a gente sai dessa bolha de egoísmo, talvez? É um negócio contraditório. Que ao mesmo tempo que você não se olha, você também não para de olhar pro seu momento. Sabe, vocês estão entendendo como que é louco? Como que é uma brisa? Tá ligado? E, por exemplo, eu também já tive experiências com isso, sabe? Começo desse ano mesmo, lá para fevereiro, março, eu tinha entrado numa brisa que a minha versão do ano passado, de 2025, era melhor, porque ela tinha mais garra, por causa disso, por causa daquilo. E eu fiquei um tempinho com essas ideias. E isso tava atrapalhando meu dia a dia, porque eu tinha colocado na minha cabeça que não, eu não tenho mais a garra que eu tinha antes e tal. E depois que eu refletindo, me toquei e falei, mano, tem nada a ver isso, viado. Se eu tô sem garra, beleza, isso é um fato. Ah, tô sem garra, tô sem aquele ânimo. Então, o que eu posso fazer para retomar aquele ânimo? Sabe, de novo é a questão do cara, vai se mexer. Para de ficar parado chorando as pitangas. Rapaziada, enquanto você não se aceita, você não muda. Você só fica se punindo. Tá ligado? Então, mano, de novo, chora as pitangas, aproveita o luto, não tenta tapar o luto com, sei lá, rolê, com alguma fita assim, tá ligado? Tira seu momento, se aceita, reflete e vida que segue, ponto. É foda. A internet, ela dobrou o nível de inconsciência. Que, querendo ou não, é muito mais fácil você ficar olhando a vida dos outros, que os outros têm, onde os outros tá, do que olhar pra sua, ou do que se mexer. Mas enfim, né? É aquela parada. Existem pessoas que continuam vivas, mas já não existem dentro da gente e tá tudo certo. Você não é o mesmo quando você tinha 13 anos de idade. Você não é o mesmo quando você tinha 16 anos de idade. Você evolui e vai atualizando. E um ponto extremamente importante relacionado à mudança é que se adaptar não é desistir. Tá ligado? Porque tem muita gente que fica nessa, não, eu sou assim, e bate o pé, e eu vou ser assim pra sempre, se eu tiver que mudar, é porque, eu abri as pernas, é porque, eu fraquejei, eu não sei o quê. Gente, não tem nada a ver. Adaptar, a nossa espécie sobreviveu, a gente só existe hoje porque a gente se adaptou. Aí agora não, o floquinho de neve, o botãozinho de ouro não pode mudar. Gente, adaptar é sobrevivência. Ponto. Tá ligado? Se você tá nadando contra a corrente do rio, filho, você pode fazer o que você quiser. Você não vai sair do lugar. Tá ligado? Você tem que nadar a favor da corrente e em algum momento tentar grudar numa margem. Alguma brisa assim. E, pô, você pode olhar literalmente pra natureza. Já que nós tá nesse papo, vamos olhar pra natureza. Pô, quem nunca viu uma árvore toda envergada, toda torta, porque tinha uma sombra tapando o sol e dela se envergou para pegar o sol de outro ângulo? Se adaptou. De novo, rios que mudam de curso. A Amazônia. A Amazônia tá o tempo inteiro mudando de curso. Vocês com certeza já viram satélite mostrando a diferença dos rios e, enfim. Pô, o ano, o tempo. O tempo muda. Estações, gente. Verão, outono, inverno, primavera. O ano muda e você se adapta conforme o ano vai mudando. Tá ligado? E a gente resistir à adaptação, a gente ficar resistindo essa mudança de comportamento, pô, é a maior prova de que a gente está se afastando cada vez mais da natureza, só que sem sucesso. Esse que é o ponto, é sem sucesso. E, bom, mais pra frente eu vou comentar mais profundamente sobre essa questão relação homem-natureza, mas, pô, isso é um ponto crucial. Mas, enfim, mais pra frente a gente fala sobre isso. Mas o ponto que eu quero chegar aqui nessa parte é que, gente, o mundo pertence aos corajosos e aos resilientes, e não aos eruditos, galera. Todo mundo conhece alguém que era ultra inteligente, que estudou, que não sei o quê, mas não agiu quando tinha que agir e ficou na mesmice. Enquanto uma pessoa que tinha menos preparo, mas agiu na hora que tinha que agir e teve sucesso na tarefa X, na profissão Y, enfim. Um grande exemplo disso
é aquele cara que, sei lá, da escola, da faculdade, que não tinha as melhores notas. Não tô falando que é um débil mental. O cara é mongol, só reprovou em tudo, não é isso. Mas o cara não era o aluno mais excepcional, mas ele era tão resenha, ele agia, que acabava brilhando. Acabava, tanto para os outros alunos quanto os professores, acabava brilhando até mais o cara que só tirava 10 e que chorava quando tirava 9,5. Então, tropa, quem sobrevive não é quem resiste a tudo. É quem aprende a mudar sem perder a essência. Porque, de novo, se adaptar não é mudar quem você é. Não é mudar os seus valores, que acredita. Se fizer sentido, se você quiser mudar, beleza. Mas, de novo, não é sobre mudar quem você é. Ah, não gosto da música X, agora vou gostar porque eu tô no círculo Y. Enfim. Mas conseguir fazer as alterações necessárias para o caminho que você quer seguir ou para a situação que você se encontra, sem perder a sua essência, sem mudar quem você é por inteiro. E agora, um ponto bem importante, né? Eu tô no Canadá, meus parceiros que gravam comigo, que vocês conhecem, também estão aqui. Muita gente que eu conheço passa por situação de imigração. E o que imigrar ensina sobre mudança? Além do óbvio que é, ai, não moro mais no Brasil. Gente, eu vejo a imigração como um curso intensivo, intensivão de mudança. Tá ligado? É um laboratório de mudança, porque eu já tive muito, anos antes do podcast começar, eu já troquei essa ideia várias vezes com a rapaziada, com o Ranger, com o Léo, enfim, sobre... Mano, é bizarro como a impressão que a gente tem é que nada aqui é permanente. E justamente por isso que a gente vive, não vou dizer cada dia como se fosse o último, que é meio trágico, mas a gente realmente tem essa brisa de aproveitar muito o momento. Quantas pessoas, parceiros incríveis, irmãos nossos, que a gente tem contato, tem carinho até hoje, mas que moraram aqui por um tempo, sejam 1 ano, 6 meses, 2 anos, e depois foram embora, foram seguir a vida deles, seja no Brasil, seja em outro lugar, e tipo, você fala, pô, uma hora o cara tá aqui, daqui a pouco ele não tá mais. Tá ligado? E... Ou, por exemplo, o Canadá, né, a situação financeira do país tem sido bem... altera bastante nos últimos tempos, né? A gente passou e, de certa forma, ainda está num período de recessão, um período mais de crise, então muita gente eu vi perdendo emprego, muita gente eu vi tendo que mudar de área ou tendo 2 empregos, sabe? E, de novo, você tem que ir se adaptando, você tem que ir se virando do jeito que dá, tá ligado? Plano mudando, você mudando por conta de perspectiva, você conhece o cara da Índia, da Nigéria, do não sei o que, e o agrupamento dessas ideias diferentes acaba mudando quem você é. O clima muda, né? O clima, vocês já sabem, né? Não precisa ficar repetindo, não. Winter is coming, tá ligado? Então, cara, tudo que envolve a imigração, principalmente, né, falando especificamente desse cenário que a gente se encontra, mas pode ser de qualquer lugar, o cara que muda para a Europa, para os Estados Unidos, é uma constante mudança. É o que eu falei, é um intensivão de mudança. E não tem como correr disso. Você tem que ser resiliente. É a única opção que você tem. Ou dá a bandeira branca e vai embora. Tá ligado? E o problema não é nem ir embora. Se ir embora fizer sentido para quem você é, para seus objetivos, 10-0. Agora você ir embora sem nem tentar ou não quero me adaptar. Fiz um plano assim e vou seguir assim. Ah, não dá? Então tchau. Pô, aí não funciona, né, galera? Pelo amor de Deus. É louco porque talvez seja exatamente por esses fatores que tantos imigrantes aprendem cedo uma habilidade que serve para qualquer fase da vida, que é a habilidade de recomeçar. Outro ponto muito importante é a gente saber a diferença de controlar e conduzir. Tá ligado? Até puxar a brisa um pouco estoica aí, um pouco de estoicismo, de, pô, você não ficar gastando sua energia mental com coisas que você não tem controle. Tá ligado? Muito cuidado para onde você investe sua catexia.
Catexia, para quem não sabe, é um conceito da psicanálise que é o investimento ou concentração de energia psíquica e emocional. Alguns chamam de libido, outros podem chamar de drive. Enfim, é o investimento dessa energia em uma ideia, objeto, pessoa ou lembrança. Então, assim, irmão, se for investir sua energia emocional uma coisa X, que seja numa coisa que vale a pena, que não seja numa coisa que tá alheia, que você não tem controle, que só vai te causar angústia, tá ligado? Uns exemplos aqui de coisas que você não controla. De novo, ele, em primeiro lugar, o clima, mas também a economia, outras pessoas. Você pode até influenciar outras pessoas, mas você não controla o que elas vão agir, o que elas vão falar, o que elas vão pensar. O tempo, você não controla o tempo. As oportunidades que aparecem, você não controla. Você pode aceitar ou recusar uma oportunidade, mas você não controla quais oportunidades aparecem e quando elas aparecem. E perdas, né? Obviamente, perdas você não controla. Mas o que você controla? Que é exatamente aí que você tem que investir sua energia emocional. O que você controla? O que você pode conduzir? Sua postura, suas decisões, seu conhecimento, né? O que você estuda, como você se desenvolve, suas atitudes e seus valores, né? Isso você pode controlar, isso você pode conduzir e é uma coisa que vale a pena ser investido. Sabe? Pô, gente, foca no que você é bom, mano. Foca no teu propósito. Nada a favor da corrente, sabe? E às vezes, mas como que eu sei qual que é o meu propósito? Mano, testa. Vai ver o mundão. Por exemplo, um exemplo besta que eu até tava conversando com o Davi esses tempos. Mano, às vezes eu não trampo nada a ver, pô. O cara trabalha de atendente do supermercado. Trabalha no caixa. Só que, pô, todo mundo que passa no caixa dele, ele resenha, troca uma ideia, é gente boa, tá ligado? É gente boa com os outros funcionários, aí ele para e pensa, pô, nossa, eu sou mó bom em lidar com pessoas e tal. E se eu começar a investir nessa área, sei lá, ir pra vendas, ir pra alguma coisa com comunicação, ou, sei lá, pessoa que trabalha numa loja também de atendente ali, mas do nada começa a ter várias ideias. Pô, e se a gente fizer uma promoção X, começa a trocar umas ideias com o chefe, deixei a conclusão, mano, até que eu sou bom em ter ideia, até que eu sou bom nessa questão de propaganda, e se eu investir num marketing? Estudar um marketing? Gente, foque no que você é bom. Se você é horrível em matemática, pô, pelo amor de Deus, será que vale a pena mesmo você insistir em virar um professor de matemática, professor de física, tá ligado? E uma parada que é difícil pra todo mundo. Pra mim, pra todo mundo. Que é o que? A gente tem a mania de ficar olhando pro topo da escada. Ficar olhando pro objetivo e não pros degraus. Degraus? Aí é foda, né? O português é uma pica. Mas, mas, enfim, a gente olha pro resultado e não olha pro caminho. E é o caminho que vai levar a gente no resultado. Não tem como a gente. Ah, não. Sabe, tipo, beleza, é bom visualizar. É bom você saber onde você quer chegar. Mas não adianta só saber, valeu, você tem que fazer alguma coisa para chegar lá. E foca no teu caminho, tá? Eu sei onde eu quero chegar, mas o que eu preciso fazer agora para chegar onde eu quero chegar? Tá ligado? Eu acho que ainda nessa brisa de resultado, além das pessoas só focarem no resultado, muitas das vezes esse resultado tá anos-luz da situação que ela se encontra agora, o que não significa que é impossível ela alcançar, só que tá muito longe. E essa distância acaba desanimando a pessoa. Tá ligado? Que é um pouco daquele papo de qual que é a vida boa a ser vivida? Será que o resultado que você quer tanto, que você almeja tanto, vai realmente trazer uma felicidade plena? Tá ligado? Tem que ser avaliado. Que às vezes, de novo, puxando a internet, a gente olha, não, o certo é ter um carro de 600 mil reais, de 1 milhão de reais. O certo é ter uma mansão de 15 quartos.
o certo é ter não sei quanto na conta. Mas, cara, se você tiver menos da metade disso, você já vai ter uma vida boa e muito melhor que a maioria das pessoas. Tá ligado? E, de novo, não é que você não possa almejar o teto, almejar o, o ápice. Não é isso. Você pode. Mas, tipo, tem que ter uma diferença entre, pô, beleza, ainda não tô onde eu quero estar, mas minha vida tá boa. Pô, sei lá, tenho meu carro, tenho minha casa, tô com a minha mulher, tô com as crianças, com o cachorro, não sei o quê. Tá bom, se eu puder melhorar, vou melhorar. Mas também não tá ruim. Mas não, por conta da internet, das outras pessoas, a gente fica focando tanto no resultado que o presente nunca tá bom. E se você não muda essa visão, quando você finalmente tiver esse resultado, você de novo não vai estar satisfeito. Já vai procurar, não, quero mais um, sabe? Então acho que você tem que bater o martelo. Qual que é a vida boa para ser vivida? Que eu quero chegar aqui, mas a partir daqui já tá da hora. Tá ligado? A partir daqui eu já sei que, ok, mais da metade do caminho foi andado. Mas claro que você tem que acreditar, né? Você tem que acreditar que você pode chegar lá, que você merece ter uma vida boa, ter o resultado que você almeja, tá ligado? Pô, vou até puxar a Bíblia aqui, famoso. Mateus capítulo 1, versículo 22. Tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Não é só pedir, não é só almejar o resultado. É crer que vai acontecer. É crer que vai dar certo e fazer por merecer e correr atrás. Tá ligado? E também não posso evitar de perguntar para vocês, de trazer a reflexão que e se a mudança, que num primeiro momento você acha que é horrível, que é tenebroso, for na verdade uma oportunidade? Vou dar um exemplo. Imagina que dois imigrantes chegam na mesma cidade, no mesmo país, na mesma condição e com os mesmos desafios, as mesmas experiências. Dois imigrantes em situações exatamente iguais. O ambiente é parecido. O que vai mudar é a forma de interpretar e de reagir de cada um. Se um vê as dificuldades como aprendizado, ele tende a se adaptar, dar a volta por cima, achar um caminho mais agradável para ele. Agora, se o outro já de cara vê como fracasso, aí acabou o planeta, né? Aí não tem muito o que fazer. Mas fato é que às vezes a mudança de curso vem por um bem muito maior. De novo, é aquele papo. Um ciclo se encerra para o início de outro. E agora, eu não vou nem falar. Eu vou soltar umas perguntinhas aqui para vocês refletirem. Se quiser comentar, pode comentar, ou se não, só reflete no íntimo de vocês aí e valeu. Pô, gente, responde para mim, analisando a tua vida. Quantas coisas boas nasceram de mudanças inesperadas? Eu consigo pensar em várias na minha, tá ligado? Com todo respeito. Ou outra, quem você seria se nada tivesse mudado? Se aquela coisa que aconteceu com você com 15 anos não tivesse acontecido, será que você seria a mesma pessoa hoje? Será que você seria melhor? Será que você seria pior? Se não tivesse mudado, o que teria acontecido? Essa aqui é de alugar a P. Será que você realmente gostaria de viver o que você planejou com 13 anos? Com 15 anos? Com 18 anos? Será que o que você planejou, o que você almejou quando era mais novo, ou sei lá, X anos atrás, ainda faz sentido hoje? Ou você tá sendo cabeça dura? Não, falei que ia ser, agora vai ser. Tá ligado? Porque a adaptação não é só nas suas atitudes. Às vezes a adaptação é nos seus valores, na forma que você quer o resultado. Pô, antes eu queria sei lá, um carro vermelho. Mas eu não gosto mais de vermelho. Eu quero um carro azul. E tá tudo certo. Agora, não, eu vou comprar um carro vermelho porque eu falei que ia ser um carro vermelho mesmo não gostando mais de vermelho. Tá ligado? Então, pensa aí, rapaziada. Reflete. Será que realmente os resultados que você queria com X anos atrás fazem sentido ainda hoje? Se fizer, tamo junto. Se não, não é melhor reavaliar?
Porque o ponto é isso. Você tá apegado a uma ideia que nele cabe mais, ou não, é realmente, não, é isso mesmo e faz sentido e vou manter esse posicionamento. Tá ligado? Porque às vezes o caminho que parecia um desvio, né, um atalho, era exatamente o caminho que você precisava seguir. E bom, rapaziada, se encaminhando aqui para os últimos pontos que eu quero abordar aqui com vocês, que aí já é uma parada mais relacionada sobre crenças, expectativas, a realidade que a gente constrói, o que quer construir. Porque assim, gente, antes da realidade mudar, muitas vezes muda a forma como a gente olha para ela. Não tem como a gente mudar a realidade se não mudar o nosso pensamento sobre o mesmo. E tem várias áreas que abordam esse conceito. Pode ser a psicologia, pode ser a filosofia, pode ser a espiritualidade, né, aquela questão de energia, a lei da atração, pode ser a mecânica quântica, né, uma ideia já mais puxada para física, para vibração. Mas independente se você acredita ou não, ou de qual dessas áreas, qual dessas explicações vindas de cada uma delas você se apega mais ou menos, mas fato é, rapaziada, você precisa vislumbrar e ter certeza da conquista. Sabe, eu quero, seja material ou não, tá? Seja material ou não. Ah, não, eu quero aquilo, eu tenho certeza que eu vou ter aquilo. É questão de tempo, tá ligado? Você ter não só certeza que você vai alcançar aquilo, como você merece alcançar aquilo. Entende? Porque a grande verdade é que a realidade é como um espelho. Tá ligado? Um espelho não cria imagem, ele reflete o que está na frente dele. E a realidade é exatamente assim. Se você acha que você é um bosta, o espelho vai refletir, ah não, você acha que você é um bosta, então você é um bosta mesmo. Se você acha que você é pica, mesmo não sendo, o espelho vai falar, ah não, esse cara é pica. Tá ligado? A grande parada é que a crença, uma crença que você tem, seja ela boa ou negativa, vai fazer uma projeção nesse espelho. Essa projeção vai fazer com que você tenha alguma ação e essa ação vai gerar um resultado que vai reforçar a crença. Se a crença é negativa, eu sou um bosta, então você vai projetar no espelho que você é um bosta, você vai ter ações de um bosta e o resultado vai ser de um bosta. Logo, vai aumentar a crença de que você é um bosta. Agora, se você tem a crença que você é foda, que você é pica, que você merece, que você vai conquistar, você vai projetar isso pro espelho, você vai ter ações que mostrem que você é foda e você vai ter resultados fodas que vai aumentar a crença de que você é foda. É tudo um ciclo, galera. E todos começam na crença. Todos começam na forma com que você pensa, na forma com que você vê as coisas. Tá ligado? E mas como é que eu faço para ter essa certeza da conquista? Cara, pô, repete para você mesmo, se olha no espelho, repete isso, ou se não, escreve, mentaliza, enfim, mas mesmo que no início você não acredite, é aquela história, né? Uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Cara, vai escrevendo, vai repetindo, vai mentalizando, vai vislumbrando, que eu tenho certeza que você vai começar a ter resultado a partir disso. Inicialmente a partir de uma crença e depois o resto que eu já comentei antes. A nossa visão da realidade muda as nossas decisões. Ponto. Tá ligado? E isso é uma coisa que, pô, as nossas crenças afetam as oportunidades que a gente percebe, afetam as pessoas de quem nos aproximamos, afetam os riscos que estamos dispostos a correr. Uma coisa leva a outra, tá total interligado. E um ponto essencial para você vislumbrar, para você projetar a realidade que você quer, criar a realidade que você almeja, gente, você tem que ter confiança. Você tem que ter autoconfiança.
Você tem que acreditar em você mesmo, até porque se você não fizer, quem que vai fazer? Me responde. Quem que vai fazer? Sabe, tira um tempo pra você, diminui o ruído externo, diminui a voz das pessoas, o barulho de notificação e pensa, tá ligado? Em quem você é, em o que você quer. Pô, gente, de coração, só um disclaimer aqui. Eu gostaria muito, muito mesmo, que esse fosse só um papinho bunda, um papinho mela cueca, papinho de coach, acredita em você. Eu queria que fosse só isso. Só que a impressão que eu tenho é que hoje em dia o óbvio precisa ser dito. Sabe, hoje em dia o mínimo virou excepcional. Então, acho que tem certas coisas que tem que ser dita, mesmo que talvez vocês estejam pensando agora, começou. Pronto, começou. Então assim, rapaziada, acredita na tua parada, acredita, se agarra na tua fé aí, tá ligado? Se você não tem fé, então se agarra só no ser mesmo e bola pra frente, tropa. Bola pra frente, tá ligado? Pô, quantas vezes eu já me peguei, e imagino que vocês também, já sentiram culpa por desejar algo. Sentiu culpa por desejar ser melhor em alguma coisa, ser o melhor em alguma coisa, e não é sobre diminuir o outro não, tá? Eu tô falando, pô, eu sei que eu sou bom nisso e eu quero ser o melhor nisso. Ai, não, mas se pensarem que eu tô me achando, e se pensarem que não sei o que. Não, porra, se você é bom nisso, você é bom e ponto. Tá ligado? Você é bom numa coisa única. O fulano vai ser bom numa coisa única. A coisa que o fulano é bom, você pode treinar a vida inteira que você não vai ser tão bom quanto ele. Do mesmo jeito que a coisa que você é bom, o fulano pode treinar a vida inteira que ele não vai ser igual a você. E boa. E fé, tá ligado? Pô, Freud dizia, o desejo deseja por si mesmo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o desejo não tá na linha da moral e do julgamento, mas sim para ser olhado, para ser identificado e significado. Sabe, tipo, de novo, é aquele papo, faz sentido isso que eu tô desejando? Isso realmente faz sentido? Se faz sentido, para de sentir culpa. Tá ligado? Porque no fim, rapaziada, a grande parada é que a nossa sociedade tá doente. Tá ligado? Lembra aquele papo de natureza que eu falei? Então, vocês já pararam pra pensar que nós somos os únicos animais que não se consideram animais? Tá ligado? A gente, a gente é o único animal que é não natural. Só que isso, na verdade, é um equívoco, porque a nossa biologia, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele é primitivo, ele é o mesmo de, sei lá, 300 mil anos atrás. A nossa cabeça que não é. E isso causa tanto conflito, porque o nosso corpo, o nosso cérebro quer ser natural, quer seguir a natureza, mas a nossa cabeça tá puxando pra um lado totalmente diferente. Tá ligado? Pô, esses tempos eu tive uma conversa com um grande parceiro meu daqui do Canadá. Salve aí pro Mano Biel. Ele passou uns meses viajando pela América do Sul e tal. Passou ali nos Andes. E a gente trocando uma ideia sobre as experiências de viagem dele e tal. Um parceiro nosso que tava com nós também, ele perguntou, e aí, mano, qual que é a conclusão que você tirou? Aí ele parou e falou, concluí que comparado com a natureza, comparado com, no caso, as montanhas, né, os Andes, pô, a gente não é nada. A gente é uma formiga. A gente não é nada. Nossa, eu tô até arrepiado aqui falando. Que realmente, mano, a gente se acha tão importante, mas não é nada. Tá ligado? A gente não tá distante da natureza, a gente é a natureza também. E é impressionante como hoje a gente dá importância, dá valor para coisas que não fazem o menor sentido. Para coisas que não existem. Gente, vocês já pararam para pensar? Ó, imagina você trocando uma ideia com um ser humano de 1000 anos atrás. Você foi pro ano 1026 e tá trocando ideia com um parceiro de lá. Tenta explicar pra esse cara o que é um story. O que é um Instagram. O que é um tweet. O que é Bluetooth. Tenta explicar. Mano, esse cara não vai entender, não porque ele é burro, não porque ele é um mentecapto. Porque não faz sentido. Porque não existe. Gente, isso não existe. Tá ligado? É uma imagem que a gente vê e tal, mas
Mano, isso não existe. Um store não é nada. Tá ligado? Se desligar a internet do mundo, acabou. Tá ligado? E a gente dá tanta, mas tanta importância pra isso que não tem o menor sentido, bicho. Tá ligado? E, de novo, né? A gente gosta de focar no que os outros falam pra gente focar, né? No que a internet fala que a gente deve olhar, que a gente deve focar. É aí que nós mira o olho em vez de mirar porque tá do nosso lado, que tá do nosso alcance. Tá ligado? Pô, Manuel de Barro já falava. Abre aspas. Tem mais presença em mim o que me falta. O melhor jeito de me conhecer foi fazendo o contrário. Sou muito preparado de conflitos. Ou seja, a gente tem que reconhecer o que a gente tem para então a gente ir atrás do que a gente não tem. O problema é que a gente mira no que a gente não tem e caga pelo que a gente já tem, sabe? Porque a gente é completo por inteiro, rapaziada. Cada um é completo por inteiro. Tanto com qualidades e falhas. As qualidades e as falhas, ambas juntas, fazem você completo. Se eu não tivesse nenhuma falha, eu ia ser completo. Não, justamente com as falhas que você é completo. Tá ligado? E é esse equilíbrio que faz você querer ir atrás das coisas. Sem diminuir, sem escantear o que você já tem. Tá ligado? E é muito louco, rapaziada, que vocês já pararam pra pensar que, vamos supor, sei lá, 1000 anos atrás, 600 anos atrás, o dinheiro era tempero, era especiarias. Aí passou uns séculos, o dinheiro era ouro, prata, pedras preciosas. Passou mais uns séculos, o dinheiro é papel, né? Virou papel. Passou umas décadas, né? A mais recente, o dinheiro virou número, né? Número numa tela. Só que atualmente, o dinheiro não é papel, o dinheiro não é número, o dinheiro não é nada disso. Atualmente, o dinheiro é o tempo e sua sanidade. O dinheiro é a sanidade. Tá ligado? O quanto você investe do seu tempo e da sua sanidade em alguma coisa, em alguma pessoa, esse é o dinheiro de hoje em dia. Até porque, né? Vou chover no molhado, mas quantos cara rico, multimilionário, que tem a cabeça destruída? Tá ligado? O dinheiro é a sua sanidade. Ponto. Até porque sua sanidade e o estado que ela tá define o tempo e a intensidade que você vai investir em uma coisa, e o tempo que você investiu naquela coisa vai afetar a sua sanidade sobre esse mesmo ponto, sabe? E é foda, porque a sociedade hoje ela tá anestesiada, tá ligado? De modo geral, eu, vocês, de forma alguma tô me botando fora disso. Tá anestesiada. A gente investe nosso tempo onde não deveria ser investido e tem crises de sanidade com coisas que não fazem sentido, como um store, um reels, um post. Enfim, a sociedade atual faz a gente acreditar que queremos coisas que na verdade a gente não quer. Que na verdade não tem nem sentido pra gente, mas de novo, todo mundo falando que tal coisa é legal, logo, então tal coisa é legal, então eu quero. Isso causa problemas em tantas áreas, tá ligado? Essa cobrança, essa necessidade de ser quem você não é, ou de, para eu ser reconhecido eu preciso ter aquilo, eu preciso fazer aquilo, tá ligado? E só um disclaimer muito importante, falando com os homens, um disclaimer para nós homens, que, atualmente, acho que desde sempre, mas principalmente por toda essa questão da internet, enfim, a gente criou uma sociedade de homens que sentem dor e ainda assim tem que performar. Tá ligado? Querendo ou não, existe uma crise na sanidade mental dos homens atualmente. E é uma crise que não é tão dita. Porque geralmente a dor dos homens, o sentimento dos homens é uma parada que é invalidada. Pensa duas crianças, a menininho e o menininho.
A menininha cai do parquinho, chora, vem todo mundo, ai, coitadinha, dá beijinho, passou, passou. O moleque cai, começa a chorar, começa a fazer... Pô, para de moleque chorão, não sei o que, eu não sei o que lá. Tá ligado? É uma parada que vem desde sempre. É uma construção social que é reforçada por todo mundo. Tá ligado? E óbvio, gente, é que eu tô falando aqui especificamente dos homens, né? Não é anulando os problemas, as dores dos outros, mas vou falar de quem não tá sendo olhado no momento. E de novo, a sociedade invalida a dor do homem. Ai, é frescura. Ai, é bicha. Ai, não é homem de verdade. Ai, não sei o quê. Só que depois paga por isso. Porque volta. Tá ligado? É o cara que acelera 150 numa via que é 50. É o cara que arruma a briga num bar e dá facada em alguém. É o cara que agride ou mata a parceira. É o cara que tem uma overdose e causa um distúrbio no sistema público de saúde. É o cara que vai preso e causa uma superlotação na cadeia. Gente, de novo, ó como tudo tá conectado, a natureza. Gente, nós, principalmente os homens, as mulheres também, mas principalmente os homens, a gente é um bicho bestial. A gente é um bicho, a gente é animalesco. A gente é territorialista. A gente é violento por natureza. Tá ligado? E você pegar um ser que tem já um ímpeto da violência dentro dele e não lidar e não ensinar a lidarem com o sentimento, enfim, com as dores, pô, é a mesma coisa que criar uma panela de pressão, criar uma dinamite. Sacou? Então é uma parada que precisa ser avaliada, precisa ser conversada, pensada hoje em dia, tá ligado? Até porque, né, é a hipocrisia da sociedade, né? Na hora que dá merda, na hora de fazer camiseta de saudade, na hora de postar hashtag luto, puta, aí é uma disposição, aí é todo mundo que vem. Nossa, ou o contrário, né? Ou pra criticar, no caso dos homens, né? Falar, ah, putz, isso aí é mente fraca, isso aí é sem futuro, isso aí não é homem de verdade. Ou no caso das mulheres, puta, olha lá, ó o homem sendo homem aí, ó. Ai, eu odeio homem, tá ligado? Tanto pra fazer o camiseta de saudade, quanto pra criticar, nossa, é uma disposição absurda. Nossa, mas é uma força de vontade que dá até inveja. Agora, na hora de trocar uma ideia, na hora de ouvir, na hora de tentar entender, de tentar ajudar, ah, não tenho tempo. Ai, não sei o que, ai, para de frescura. A sociedade precisa ensinar, principalmente para os homens, essa questão de externalizar e internalizar os sentimentos, tá ligado? Tem hora que precisa ser internalizado, refletido no silêncio, e tem hora que precisa ser externalizado, botado para fora. Pensa que os sentimentos são como uma maré. Se a maré avança muito, se externaliza muito, é um tsunami. Só que se avança de menos, se internaliza demais, aí é seca. Então precisa ter esse equilíbrio. Porque senão, de novo, é esse papo de panela de pressão e toda a sociedade paga por isso. Não é só os homens. Até porque o nosso poder de destruição, de fazer merda, de ser violenta, é muito grande, pô. Essa que é a parada. Mas enfim, fechando esse disclaimer, pouquinho longo, voltando para a questão da sanidade. Pô, a gente tem que saber onde investir a nossa sanidade. Né? Onde investir o nosso dinheiro atual, né? Rapaziada, na boa, vai viver. Vai testar, vai experienciar. Para de só querer, vai agir. Tá ligado? De novo, vai descobrindo que você é bom. Sabe? Você tem que amar. Não só pessoas, mas atividades também. Tá ligado? Tenha gostos, tenha paixões. Que, gente, vocês já pararam pra pensar que não existe coisa mais apaixonante que alguém apaixonado? E, de novo, não é só sobre pessoas. Também, pô, você vê um casal, pô, puta apaixonado, tá? Tal, não sei o que, beleza. No fundo você fala, pô, que da hora, tá ligado? É um sentimento que comove, ó, uma amizade verdadeira, o amor com a mãe, com o pai, claro, com pessoas também, mas com coisas.
Pô, imagina você trocando ideia com, sei lá, com um maluco que a brisa dele é fazer cerâmica. Aí você fica, porra, cerâmica, bagulho nada a ver com cada das ideias. Aí você vai começa a conversar com o cara. Pô, ele fala com a paixão, ele fala com gosto de por que ele gosta de cerâmica, o que a cerâmica fez na vida dele, que você sai do bagulho quase se inscrevendo no curso ali, tá ligado? Ou sei lá, pô, alguém que gosta muito de um estilo musical que você odeia. Você odeia aquele estilo musical, só que você conhece uma pessoa que tem uma paixão profunda daquilo. E daí você começa a trocar ideia e você entende por que a pessoa gosta tanto daquilo. Você pode não gostar, você não é obrigado a agora eu vou gostar, não. Só que você pega tanto a emoção da pessoa que você. Ah, mano, acho que eu nem odeio mais tanto assim. Tá ligado? Pô, uma pessoa apaixonada por qualquer coisa comove, transborda para as outras pessoas, sabe? Por isso que é muito importante você amar as coisas, amar os outros. É... Pô, dizem, né? Dizem que os evoluídos são os desapegados. E assim, a gente já conversou sobre isso nesse episódio, né? Óbvio que desapegar é extremamente importante, tem seu valor inegável, mas eu acho que acima do desapego, eu acho que evoluído é, na verdade, os que amam, os que estão presentes, apesar de erros, defeitos, dificuldades, falta de tempo, mas você tá ali, eu acho que é a melhor coisa, tanto para os outros quanto para si mesmo. Acima do desapego, tem que ter o amor, pô. Não tem jeito. E, rapaziada, também tem a questão de, pô, você tem que ocupar teu espaço. Se você é bom, se você é apaixonado por coisa X ou Y, cara, ocupa teu espaço. Bate no peito. Não, eu sou isso, eu gosto disso. Sabe, se valorize. E não só no sentido de, sai com o cabelo arrumadinho, com a roupa não sei o que, fazer um cheiro. Não, é bom, bom. Arruma o cabelo, toma um banho, escova o dente, bota uma roupa da hora tal. Não tô falando pra você sair igual mulambo na rua. Pô, amigo veio do garimpo, veio andando do garimpo de Roraima até aqui. Não, pô, óbvio, se cuide. Mas o se valorizar que eu quero dizer é sobre, de novo, é bater no peito e falar, eu ocupo esse espaço, eu mereço isso. Tá ligado? Até porque já dizia o Raridade. Já dizia MC Rariel. O que eu já chorei não tem preço e por isso o cachê é caro. Rapaziada, cada um, só vocês sabem onde que dói, velho. Só eu sei onde que dói em mim, só você, fulano, sabe onde que dói nele. Cada um sabe onde que dói, cada um sabe onde que a ferida tá aberta. Tá ligado? E justamente por essa dor, você não pode cobrar baixo. Você não pode se desvalorizar. Você tem que bater no peito. Você tem que ocupar seu lugar, seu propósito, no que você é bom. Outro ponto importante que eu vou passar rapidinho, até porque esse é muito autoexplicativo. Faça para os outros o que você gostaria de receber. E, além disso, faça questão de contemplar o momento, a natureza. Sabe, tem aquele momento de separar e só, tipo, pô, velho, que da hora tá vivo, tá ligado? Nossa, que céu bonito. Nossa, acabei de. Que conversa da hora que eu tô tendo com meu parceiro. Pô, que conversa da hora que eu tô tendo com a minha mulher. Nossa, cara, pô, gosto muito dessa pessoa. Nossa, gosto. Ah, o momento que eu tive com o meu cachorro. Gente, contempla o momento, aprecia o momento. Para de pensar no antes e no depois. Sabe qual é? Porra, muitas ideias crocantes aqui, né? Ser bem sincero. Só papo cabeça. E antes da gente fazer o fechamento, queria deixar mais algumas perguntinhas para vocês refletirem entre vocês no seu íntimo. Pô, me responda aí, rapaziada. Em que momento da sua vida você mais mudou? Ou o que aconteceu que te mudou completamente? Outra coisa, o que você carrega que já não faz mais sentido? Ou qual versão sua que você ainda insiste em manter viva? Enfim, fica os questionamentos aí, né? Mas enfim, rapaziada.
a vida não promete estabilidade. Isso é um fato. Ela promete movimento. E talvez a paz não esteja em impedir que as coisas mudem, mas em confiar que você também é capaz de mudar junto com elas. Porque no fim, a correnteza nunca pergunta se você quer seguir, mas ela pode te levar a lugares que você jamais teria encontrado sozinho. Rapaziada, botar a mão na consciência aí. Mas antes do adeus, né? Para agora, segue o podcast, comenta aí, se quiser já responder umas perguntinhas, se for no YouTube, faz a boa, like, se inscreve, dá hype. Nem sei se tem o botão de dar hype, se tiver, já faz a boa. Mas enfim, vamos agora. Get the Vision. Vamos pro quadro Pega a Visão. E esse Pega a Visão aqui, tropa, vai ser um pouquinho diferente, até porque eu vou falar uma penca de coisa. Não vou só falar uma, vou falar uma penca. Até porque são mídias que são muito importantes para esse tema que a gente está abordando. Pô, de mídia visual, queria começar a puxar meu lado otaku. Os manos aí que estão ouvindo vão entender muito bem. Pô, pega qualquer shonen relíquia japonês. Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco. E no meu caso, especialmente Naruto. Vocês já pararam para pensar que os japoneses estão há décadas investindo culturalmente no que a gente acabou de conversar nesse episódio? Sobre acreditar em você mesmo, sobre se esforçar, sobre ter certeza do resultado. Rapaziada, o Naruto falava que ia ser Hokage quando a vila toda ainda odiava ele. E o que aconteceu no final? Né? Spoiler. Mas enfim, essa questão de valores, de honra, de dar importância às coisas certas. Mano, os japoneses estão muito à frente e eles já ensinavam isso pra gente como soft power, mas desde anos 80, 90. Então assim, antes de falar anime, coisa bobinha, coisa besta, cara, o tanto de lição que dá pra você extrair disso não tá escrito. Enfim, mas né, como animes são muito longos, eu não vou pedir pra vocês assistirem. Mas quem já assistiu, tenta fazer uma reflexão, tenta puxar na mente o que o Naruto te ensinou, o que o Goku te ensinou, tá ligado? Faz a boa aí que acho que vocês vão tirar umas conclusões da hora. A segunda mídia audiovisual, na verdade é um trecho de uma mídia, é do filme O Grande Ditador, do Charlie Chaplin. E o discurso final é exatamente o trecho que eu queria puxar. Gente, tem esse discurso inteiro, uns 3, 4 minutos de vídeo no YouTube, tem transcrição, tem tudo. Assistam esse vídeo, deem atenção a esse discurso. Cara, é impressionante como um filme, um cara, no caso do Charlie Chaplin, há 100 anos atrás, 100 anos atrás, o cara falava de coisa que hoje em dia a gente não consegue fazer. Que hoje em dia a sociedade, a humanidade não resolveu. O cara já falava disso a macota. Pô, é um discurso que, juro pra vocês, é impossível vocês não se emocionar, não arrepiar, não chorar escutando. É bizarro. Bizarro. Eu vou citar uns versos desse discurso pra vocês, com as devidas alterações, só pra vocês terem uma ideia do que ele fala. Nós nos perdemos no caminho. A ganância envenenou a alma dos homens. Pensamos demais e sentimos de menos. Mais do que tecnologia, precisamos de humanidade. Mais do que esperteza, precisamos de gentileza e afeição. Sem essas virtudes, a vida será violenta e tudo será perdido. Pô, eu arrepiei inteiro de novo aqui só lendo isso aqui. Cara, é realmente bizarro. É bizarro. Tá ligado? Esse discurso devia ser passado em escola. Devia ser... criminoso. Eu fico até sem jeito, mano. Esse bagulho mexe comigo mesmo. Aí, curiosidade, tá? Curiosidade besta. Charlie Chaplin nasceu / fazia aniversário no mesmo dia que eu, 16 de abril. Foda-se, só soltei a curiosidade. Agora, enfim, vamos pras músicas. E a primeira música que eu queria comentar com vocês é a música Viena, do Billy Joel, que é uma música linda, uma reflexão muito profunda sobre
desacelerar, sobre ter paciência, sobre dar tempo ao tempo. Ele dá uma ênfase muito grande sobre a velhice, sobre o envelhecer, mas acho que é um conceito que serve mesmo para quem é jovem. Sabe, essa parada de dar tempo ao tempo, relaxa, você vai chegar lá, deixa o rio correr, vai nadando só, fica na paz, tá ligado? Pô, é uma música que mexe bastante, eu sei que mexe com muita gente aí que tá ouvindo também. A segunda música é Mensagem do Além, do Milionários é Rico. Isso aí pra quem curte sertanejo, cara, essa música é uma oração. Essa música, meus tios que gostam também, que eles que me apresentaram essa música, tem um deles especificamente que fala, mano, essa música é uma lavagem na alma. É papo de recarregar energia, é mudar o ambiente. Cara, é uma música linda. Linda, linda, linda. É com certeza a música que mais tem significado da minha vida. Ela me faz me lembrar de muitas coisas, muitos momentos, muitas pessoas. E também aborda muito esse tema de, pô, aproveita. Ama mais. Tenha mais fé. Aproveita mais o momento. Contemple esse mundo de esplendor. Pô, uma música muito linda, gente. Na boa. Mesmo quem não gosta de sertanejo, escuta pela mensagem. Tá ligado? A terceira e a quarta, aí são músicas que têm um objetivo meio parecido, que é criticar a sociedade, a hipocrisia. A primeira é Everybody Wants to Rule the World, só que não a versão original. Pô, é uma música com uma letra muito cabeça e a versão original eu não gosto, gente. Eu não gosto, é alegrinha, fofinha, pô, puta música cabeça, os caras cantando, igual, pô, Mongoloid. Eu prefiro a versão de uma cantora, de um grupo, sei lá, que chama Lorde. Que é uma versão que apareceu tanto nos Jogos Vorazes quanto no Assassin's Creed Unity, no trailer. Mas, independente dessas obras aí que não tem nada a ver, mas a música em si, essa mulher, ela traz o peso que a letra precisa. Ela traz o peso devido à mensagem que eles querem passar. Tá ligado? Que isso, fala sobre ambição humana, busca por controle e a fragilidade da vida. A quarta música, a terceira e a quarta são muito parecidas, né? Porque a quarta música é Everybody Knows, que as duas versões que você encontra, tanto da Sigrid ou da Sigrid, que foi apresentada no filme do Liga da Justiça, mas tipo, de novo, foda-se essa obra, mas pega a música. Nossa, a voz dessa mulher, cara. Puta voz dessa mulher, mas ou é um anjo cantando. É bizarro. Tanto a versão dela quanto a versão original, que é do Leonard Cohen, que, porra, a versão original, a voz do Leonard Cohen pesada, rouca, velha, com alaúde bem fininho de fundo, puta, os vocais, mano, as duas versões são absurdas. Diferente da anterior que eu falei, não, a versão da Lorde é a boa, essa não. Qualquer uma das versões é incrível. É sensacional, tá ligado? E essa música também é uma crítica cínica sobre a corrupção sistêmica, sobre desigualdade social e desilusão coletiva. Né? De novo, a anestesia da sociedade, né? E, nossa, incrível, incrível. Escutem Everybody Knows. Escutem, por favor. A quinta é a música Le Passant, da Zaz, cantora francesa. Não sei se é Zaz ou Zaz que fala o nome dela, mas enfim. É uma cantora francesa e essa é uma música, cara. A música em si é sensacional, a vibe da música é sensacional, a voz dessa mulher é sensacional, tá ligado? E a letra também é bizarro, é uma puta crítica, tá ligado? A hipocrisia, sabe? Essa pressa do cotidiano moderno, essa falsidade, essas máscaras sociais que a gente se obriga a usar para ser reconhecido e para se sentir pica na internet, ou enfim. E tem um trecho que ela fala exatamente isso, abre aspas. Seus rostos como máscaras me dão um efeito repulsivo, de que fingir está em moda hoje em dia. Puta, arrepiei. Mano, escutem a letra inteira dessa música. Inteira. Escutem não, a música escutem inteira, mas leiam a letra. Tanto a música quanto a letra. Tá ligado? Isso de todas, basicamente, mas em especial essa. A letra dessa é bizarra, é bizarra.
E por último, mas não menos importante, talvez seja a música que mais case com o tema do podcast, até por isso que eu deixei ela por último, que é The Curse of the Fold, do Shawn James. Não do Shawn Mendes, não, do Shawn James, o cara que canta umas músicas folk, ele que canta o Truth the Valley, do The Last of Us, tá ligado? É esse cara. The Curse of the Fold. Que o próprio nome já diz. A maldição da desistência. Ou a maldição do desistir. Que é o que a gente falou desde o começo do episódio, rapaziada. Se você desistir, se você para no meio do caminho, você nunca vai chegar ao resultado. Se você desiste e opta pela sua versão antiga que não existe mais. Se você desiste, aceita que você é um bosta e nunca vai ter o que você quer. Então, rapaziada, se você desiste, acabou. E o trecho que mais marca, o trecho principal, mais importante dessa música é o seguinte, abre aspas, o caminho percorrido com menos frequência carrega a mais alta das mais altas das esperanças. Rapaziada. O caminho menos percorrido carrega a mais alta das esperanças. Bom, eu já sei qual é o caminho menos percorrido que eu vou trilhar. E vocês?